Eu sou um caminhoneiro há mais de 10 anos, e já vi muitas coisas estranhas na estrada durante a noite, mas nada se compara ao que aconteceu comigo na semana passada. Eu estava dirigindo na estrada deserta do Texas, indo de Austin para Amarillo, quando vi algo que me fez arrepiar até os ossos. Era por volta das 2 horas da manhã, eu estava sozinho na estrada e havia pouca luz da lua para iluminar o caminho. De repente, vi uma assombração escura na beira da estrada, que parecia ser uma pessoa. Eu diminui a velocidade do caminhão e me aproximei devagar, mas conforme eu me aproximava, percebi que algo estava errado. A criatura não parecia ser humana, ela era alta demais e tinha braços e pernas desproporcionais. Além disso, ela estava completamente imóvel, como uma estátua. Eu comecei a me sentir nervoso e decidi acelerar para passar por ela o mais rápido possível, mas assim que cheguei perto o suficiente, a criatura se virou para mim e olhou diretamente nos meus olhos. Eu quase perdi o controle do caminhão quando vi aqueles olhos vermelhos brilhantes, que pareciam penetrar em minha alma. Eu acelerei ainda mais e continuei dirigindo, mas não pude deixar de sentir que algo estava errado. Eu estava convencido de que havia visto uma assombração na beira da estrada. A partir daquele momento, a noite ficou ainda mais escura e o vento começou a soprar forte. Eu comecei a sentir arrepios e uma sensação de medo crescente. Eu me esforcei para manter os olhos na estrada, mas não consegui evitar olhar para o lado, na esperança de que a criatura não estivesse me seguindo. Foi então que ouvi uma risada sinistra que parecia vir de dentro do caminhão. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém lá, além de mim. Eu tentei ignorar a risada e continuei dirigindo, mas a cada curva da estrada, sentia que algo estava me observando. Eu finalmente cheguei a um posto de gasolina, mas quando saí do caminhão, senti uma mão fria tocar meu ombro. Eu me virei, mas não havia ninguém lá. Foi então que percebi que a assombração estava me seguindo o tempo todo. Eu corri para o posto de gasolina e pedi ajuda, mas quando contei o que havia acontecido, o atendente apenas deu de ombros e disse que eu não era o primeiro a relatar algo assim. Ele me disse que a estrada era conhecida por ser mal assombrada e que muitos caminhoneiros já tinham visto coisas estranhas lá. Eu decidi passar a noite no posto de gasolina e esperei até o sol nascer para continuar minha jornada. Mas mesmo depois de sair daquele lugar, eu nunca me senti completamente seguro. Desde então, evito aquela estrada como a peste. Mas mesmo assim, às vezes me pego pensando naquela criatura sinistra e naquela risada maligna. Será que eu estava imaginando coisas ou realmente testemunhei uma assombração? Nunca vou ter certeza do que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa, e nunca mais quero ver algo assim novamente. Eu aviso todos os caminhoneiros que encontro sobre aquela estrada assombrada e os aconselho a evitá-la a todo custo. Eu nunca mais quero experimentar algo assim novamente, e espero que ninguém mais tenha que passar por isso. Eu sou um caminhoneiro experiente, e já vi de tudo nas estradas. Mas a história que vou contar agora é a mais assustadora que já vivi. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo sozinho pela estrada. Eu estava cansado, mas ainda tinha muitas horas de viagem pela frente. De repente, vi uma criatura estranha na beira da estrada. Parecia uma pessoa, mas estava coberta por um manto preto e não se movia. Eu fiquei curioso e decidi parar para ver se a pessoa precisava de ajuda. Quando eu me aproximei, percebi que não havia ninguém ali. Nenhum sinal de vida. Eu fiquei intrigado, mas decidi seguir em frente. A estrada estava vazia e silenciosa, exceto pelo barulho da chuva. Eu comecei a me sentir desconfortável, como se algo estivesse errado. Foi então que eu comecei a ver coisas estranhas. Às vezes, eu via sombras passando pela estrada, como se fossem pessoas caminhando,
mas quando eu chegava mais perto, elas desapareciam. Eu também comecei a ouvir vozes sussurrando meu nome, mas quando eu olhava em volta, não havia ninguém lá. Eu estava começando a ficar assustado e queria sair dali o mais rápido possível. De repente, meu caminhão começou a tremer e fazer barulhos estranhos. Eu tentei parar o veículo, mas ele parecia ter sido tomado por uma força invisível que o mantinha em movimento. Eu olhei para o lado e vi uma criatura escura, flutuando no ar ao lado do meu caminhão. Parecia ser um demônio ou algo do tipo, mas eu não podia acreditar no que estava vendo. A criatura começou a se mover na minha direção, e eu senti um medo paralisante me tomar. Eu tentei acelerar o caminhão, mas ele continuava sendo mantido por aquela força invisível. A criatura continuou se aproximando, até que finalmente se chocou com o meu caminhão, atravessando a lataria como se fosse feita de ar. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu estava em pânico e não sabia o que fazer. Eu não conseguia controlar meu caminhão, e a criatura continuava flutuando ao meu redor, como se quisesse algo de mim. Eu fechei os olhos, esperando que tudo acabasse. Quando abri meus olhos novamente, eu estava em um hospital. Eu tinha sido encontrado desmaiado na beira da estrada por outro motorista, que chamou uma ambulância. Eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Tinha sido tudo um pesadelo? Ou eu realmente tinha visto algo sombrio? Desde então, nunca mais dirigi sozinho à noite. Eu nunca mais vi nada parecido com aquela coisa assustadora, mas eu ainda me sinto assombrado pelo que aconteceu. Nunca irei me esquecer do que aconteceu naquela noite. Eu aprendi que há coisas neste mundo que não podemos explicar, coisas que estão além da nossa compreensão. Eu ainda dirijo como caminhoneiro, mas agora evito aquela estrada, e nunca mais vi nada parecido. Meu nome é Rubens, sou um caminhoneiro que vive nas estradas há mais de 10 anos. Viajo pelo Brasil inteiro, carregando cargas diversas de um estado para outro. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas algo aconteceu comigo que mudou minha vida para sempre. A partir daquele dia, comecei a acreditar em coisas que antes eu julgava serem apenas lendas. E agora, depois de muitas noites mal dormidas, finalmente decidi contar a minha história. Era uma noite escura e silenciosa. Eu estava dirigindo há horas e estava quase chegando ao meu destino final. Mas de repente, a estrada desapareceu diante de mim. Fiquei completamente parado, sem saber o que fazer. Tentei ligar para a empresa, mas meu celular não tinha sinal. Olhei para o lado e vi um posto de gasolina, decidi ir até lá pedir ajuda. Quando cheguei ao posto, vi que estava abandonado. As luzes estavam todas apagadas e o lugar parecia deserto. Tentei entrar em contato com alguém pelo telefone do posto, mas o telefone estava morto. Fiquei completamente sozinho em uma noite escura e tempestuosa. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo de fora. Pensei que fosse um animal, mas então vi algo que me deixou arrepiado. Lá fora, na escuridão, havia um vulto humano. Ele parecia estar olhando para mim. Tentei gritar, mas minha garganta estava seca. Eu estava completamente paralisado. Foi quando ouvi um som alto vindo de dentro do posto. Pensei que fosse um assaltante ou algo assim, então decidi me esconder. Fiquei atrás do balcão e esperei que o barulho parasse. O barulho finalmente parou, mas aí começou um silêncio ainda mais perturbador. Fiquei ali, encolhido, sem saber o que fazer. E então, ouvi algo que me fez tremer até os ossos, um sussurro bem próximo de mim. Virei-me lentamente e vi o vulto humano novamente, agora bem ao meu lado. Tentei correr, mas ele me segurou pelo braço. Comecei a gritar muito, eu estava muito apavorado. Ele não tinha rosto, o que deixava ele ainda mais assustador.
Fechei meus olhos e comecei a orar. Foi quando percebi que ele estava se afastando. Ele não gostou nem pouco de ouvir a palavra Deus, e logo em seguida ele desapareceu. Corri imediatamente para meu caminhão, e cheguei são e salvo ao meu destino. Eu jamais irei esquecer desse dia assustador, e comecei a frequentar a igreja por causa desse dia. Eu sou um caminhoneiro há mais de 20 anos. Já percorri estradas de todo o país, do norte ao sul. E posso afirmar com toda certeza que já vi muita coisa estranha nessa vida. Mas nada se compara ao que aconteceu comigo há alguns anos, quando estava dirigindo pela BR-116, no trecho entre São Paulo e Curitiba. Era uma noite escura e chuvosa, daquelas em que mal se enxerga a estrada à frente. Eu estava cansado, com os olhos pesados, mas sabia que ainda tinha algumas horas de viagem pela frente. Foi então que vi uma criatura estranha na beira da estrada. Era uma mulher, toda de branco, com longos cabelos negros e um rosto pálido como a morte. Eu pensei que fosse uma carona, e parei o caminhão para ajudá-la. Mas assim que ela subiu na cabine, senti um arrepio percorrer em meu corpo. Havia algo de errado com aquela mulher. Ela não falava nada, apenas olhava para mim com seus olhos vazios e assustadores. Eu tentei puxar assunto, perguntar se ela precisava de ajuda, mas ela não respondeu. Apenas continuou olhando fixamente para mim. Aos poucos, comecei a sentir que algo estava errado. Havia um cheiro de podridão no ar, algo que parecia vir daquela mulher. De repente, ela começou a rir. Um riso sinistro, que parecia sair das profundezas do inferno. Eu acelerei o caminhão, tentando fugir daquela criatura assustadora. Mas ela não me deixava em paz. A cada curva, a cada reta, ela estava lá, rindo e me olhando com aqueles olhos vazios. Eu já não sabia o que fazer. Eu estava em pânico, suando frio, com o coração batendo descontroladamente no peito. Foi então que ela falou. Sua voz era rouca e baixa, mas eu ouvi cada palavra claramente. Você não pode escapar de mim, caminhoneiro. Eu sou a morte, e vim buscá-lo. Eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Eu sabia que aquela mulher não era humana. Ela era algo sobrenatural, algo que não pertencia a esse mundo. Eu acelerei o caminhão até o limite, tentando fugir daquela figura assustadora. Mas ela não me deixava em paz. Ela continuava rindo e me olhando com aqueles olhos vazios. Foi então que eu vi uma luz ao longe. Era um posto de gasolina, com algumas pessoas lá dentro. Eu sabia que precisava chegar até lá, precisava de ajuda. Eu acelerei o caminhão ainda mais, ignorando a chuva e a escuridão. Finalmente, cheguei ao posto de gasolina. Eu saltei do caminhão e corri em direção aos frentistas, pedindo ajuda. Eles olharam para mim como se eu fosse louco. Não havia nenhuma mulher de branco por perto, nem qualquer sinal de que algo estranho. Eu não sabia o que pensar. Será que eu estava delirando? Será que tudo aquilo foi apenas uma ilusão causada pelo cansaço? Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que aquela mulher não era real, pelo menos não do jeito que eu conhecia. Os frentistas me ofereceram ajuda, deram-me um copo de café quente e me tranquilizaram. Eu me acalmei aos poucos, mas não conseguia tirar aquela imagem da minha mente. Eu decidi continuar minha viagem, mesmo que ainda faltasse algumas horas até meu destino. Eu precisava sair daquele posto, daquele lugar que agora parecia assombrado por aquela pessoa estranha. Eu voltei para o caminhão e continuei dirigindo pela BR-116. Mas agora, eu estava alerta. Eu não queria mais ver aquela mulher novamente. Eu não vi nada mais naquela noite, mas a lembrança daquela criatura misteriosa me perseguiu por muito tempo. Eu nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu,
mas sei que não fui o único a passar por algo assim. Muitos caminhoneiros relatam histórias de terror nas estradas, histórias de figuras misteriosas, criaturas sobrenaturais. Eu não sei se tudo isso é real, se há algo de sobrenatural nessas histórias. Mas eu sei que algo aconteceu comigo naquela noite, algo que eu nunca vou esquecer. Meu nome é Miguel e eu sou um caminhoneiro. Eu passo a maior parte do meu tempo dirigindo, viajando pelas estradas deste país. O que muita gente não sabe é que, durante essas viagens, coisas estranhas podem acontecer. Foi o que aconteceu comigo e com meu colega de trabalho, Pedro. Estávamos saindo de São Paulo em direção ao interior do estado. Era uma noite escura e silenciosa. O caminhão estava carregado de mercadorias, mas não tínhamos muita pressa para chegar ao nosso destino. Afinal, a estrada estava cheia de curvas e trechos sinuosos. De repente, Pedro começou a falar sobre algumas lendas urbanas que ele tinha ouvido sobre essa região. Ele me contou sobre uma antiga lenda de uma bruxa que vivia nos arredores da cidade. Segundo a história, a bruxa costumava sequestrar viajantes e sacrificar suas vítimas em rituais satânicos. Eu ri e disse a ele que essas histórias eram apenas bobagens. Continuamos dirigindo por algumas horas até chegarmos a uma parte da estrada que parecia deserta. Não havia casas ou postos de gasolina por perto. O único sinal de vida era uma placa indicando um vilarejo que ficava a alguns quilômetros dali. De repente, o motor do caminhão começou a falhar. O caminhão parou no meio da estrada, e percebemos que tínhamos um pneu furado. Eu e Pedro começamos a procurar por uma chave de roda e um macaco para trocar o pneu. Foi então que ouvimos um barulho estranho vindo da floresta. Era um som gutural e arrepiante. Eu e Pedro nos entreolhamos, mas tentamos ignorar o barulho e continuamos a trocar o pneu. Foi então que vimos algo que nos deixou completamente aterrorizados. Uma figura escura começou a se aproximar de nós lentamente. Era alta e magra, com longos cabelos negros que cobriam seu rosto. Ela usava um vestido longo e parecia flutuar pelo chão. Eu e Pedro ficamos petrificados. Não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. A figura se aproximou ainda mais, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos eram vazios e pareciam olhar diretamente para nossa alma. Não sabíamos o que fazer. A figura continuava se aproximando de nós, e sentimos que estávamos em perigo. De repente, Pedro pegou uma pedra do chão e atirou na figura. A pedra passou direto pelo corpo da criatura, como se ela fosse um fantasma. Percebemos que não havia tempo a perder. Entramos no caminhão e aceleramos o mais rápido que pudemos. Olhamos pelo retrovisor e vimos a figura nos seguindo. Ela flutuava pelo ar, como se não estivesse tocando o chão. Dirigimos por quilômetros sem parar, sem olhar para trás. Ainda não conseguíamos acreditar no que tínhamos visto. Quando finalmente conseguimos nos acalmar um pouco, percebemos que estávamos completamente perdidos. Estávamos em uma estrada que não conhecíamos, sem sinal de celular e com o tanque de combustível quase vazio. Decidimos procurar ajuda em um vilarejo que estava indicado em uma placa que vimos na estrada. Quando chegamos lá, tudo parecia deserto. As casas eram antigas e pareciam abandonadas há anos. O lugar parecia assombrado e nos arrependemos de ter parado ali. De repente, ouvimos uma voz feminina sussurrando ao nosso lado. Olhamos ao redor e não vimos ninguém. Começamos a nos sentir ainda mais assustados e decidimos voltar para o caminhão. Quando chegamos ao caminhão, percebemos que a criatura que havíamos visto antes estava nos esperando. Ela estava parada ao lado do caminhão, nos olhando fixamente. Parecia que ela estava nos esperando. Eu e Pedro decidimos tentar afastá-la com a buzina do caminhão,
mas quando acionamos o botão, nada aconteceu. A criatura sobrenatural então começou a se aproximar novamente. Sentimos um medo profundo e um sentimento de desespero nos invadir. Foi então que vimos uma luz vindo de uma estrada próxima. Era um carro de patrulha da polícia, que havia sido chamado por alguém que ouviu nossos gritos. A figura desapareceu na escuridão assim que a luz do carro de polícia iluminou o local. Os policiais nos ajudaram a trocar o pneu furado e a encher o tanque de combustível. Agradecemos muito a ajuda deles e contamos a história do que havíamos visto na estrada. Eles nos levaram de volta para a cidade mais próxima e nos aconselharam a não viajar durante a noite naquela região. Eu sou um caminhoneiro há mais de 10 anos. Já vi muita coisa na estrada, mas nada se compara ao que aconteceu comigo e meu parceiro na última viagem que fizemos. Começamos nossa jornada na sexta-feira à noite, com destino a uma cidade pequena no interior do estado. O clima estava estranho, com uma neblina densa que parecia não querer se dissipar. Já sabíamos que a viagem seria longa e cansativa, mas não imaginávamos que seria tão assustadora. À medida que avançávamos pela estrada, notamos que não havia outros carros ao nosso redor. Não havia luzes ou casas à vista, apenas a neblina que parecia ficar cada vez mais densa. Meu parceiro começou a ficar nervoso, e eu também comecei a sentir um certo desconforto. De repente, ouvimos um barulho estranho vindo do motor do caminhão. Paramos no acostamento e tentamos consertar o problema, mas nada parecia funcionar. Foi então que ouvimos um som vindo da escuridão. Era como um uivo de lobo, mas mais alto e sinistro. Ficamos parados por um tempo, tentando descobrir de onde vinha o som. Mas não conseguimos identificar nada. Voltamos para a cabine do caminhão e continuamos a viagem. Mas o medo já havia se instalado em nossos corações. Mais à frente, passamos por um cemitério antigo e abandonado. A neblina agora era tão densa que não conseguíamos ver mais do que alguns metros à nossa frente. E foi então que meu parceiro viu algo que fez seu coração gelar. Ele viu um homem alto e magro, vestida de preto, parada no meio da estrada. Parecia que ela estava nos observando. Tentei olhar, mas não conseguia ver nada além da neblina densa. Continuamos dirigindo, tentando ignorar o que tínhamos visto. Mas o medo já havia tomado conta de nós. Foi então que ouvimos outro barulho estranho, desta vez vindo da traseira do caminhão. Parecia que algo estava batendo na porta traseira. Fiquei com medo de olhar pelo retrovisor, mas meu parceiro teve coragem e olhou. Ele viu uma mão fina e pálida batendo na porta traseira. E então ouvimos um grito estridente vindo da escuridão. Decidimos parar o caminhão e tentar ver o que estava acontecendo. Saímos da cabine, armados com nossas lanternas. Foi então que vimos um homem alto e magro, vestido de preto, correndo em nossa direção. Começamos a correr em direção ao caminhão, mas ele não pegava. Estávamos cercados por uma neblina densa, e a criatura continuava a se aproximar. Parecia que ela não estava interessada em nos machucar, mas sim em nos assustar. Finalmente, o caminhão pegou, e conseguimos sair dali o mais rápido possível. Não sabemos o que era aquela figura ou de onde ela veio. Mas sabemos que nunca vamos esquecer o terror que sentimos naquela noite. Passamos o resto da viagem em silêncio, sem ousar falar sobre o que havíamos visto. Quando chegamos ao nosso destino, estávamos exaustos e traumatizados. Fomos direto para o hotel, e não saímos de lá até a manhã seguinte. Mesmo após vários dias, não conseguimos esquecer o que havíamos vivido naquela estrada deserta. A figura alta e magra, o uivo sinistro, o cemitério abandonado, e tudo parecia saído de um filme de terror. Mas o que mais nos assustava era a sensação de que algo havia mudado dentro de nós.
Aquele medo profundo que sentimos parecia ter se instalado em nossas almas para sempre. Desde então, evitamos viagens noturnas e estradas desertas. E sempre que alguém pergunta sobre essa experiência, nós apenas respondemos com um olhar vazio, como se estivéssemos presos em uma lembrança assustadora. Um caminhoneiro chamado Rubens estava dirigindo sozinho durante a noite em uma estrada deserta e isolada no meio do nada. De repente, ele começa a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ele tenta ignorar e continuar dirigindo, mas logo percebe que algo está errado. Ele começa a ver figuras sobrenaturais na estrada à sua frente, o que o leva a uma jornada de terror e suspense que mudará sua vida para sempre. A primeira figura sobrenatural que ele vê é uma mulher vestida de branco que aparece do nada na estrada. Ele tenta desviar, mas ela desaparece e reaparece na frente do caminhão. Ele fica confuso e assustado. Logo em seguida, ele vê uma figura escura correndo na lateral da estrada, mas ela some rapidamente. Ele começa a sentir que algo o está seguindo e decide parar o caminhão para verificar se há algum problema mecânico. Quando Rubens sai do caminhão, ele percebe uma silhueta estranha que se aproxima lentamente dele. Quando a figura se aproxima, Rubens consegue ver que é um homem sem rosto. Ele corre para o caminhão e tenta dirigir, mas o homem sem rosto continua seguindo-o. Na estrada, vê uma mulher de cabelos longos e pálida que caminha na direção do caminhão. Quando ela se aproxima, ele percebe que seus olhos são completamente brancos. Ele tenta desviar, mas a mulher desaparece. Então ele continua dirigindo e percebe que há uma tempestade se aproximando. Ele para o caminhão em um posto de gasolina abandonado para se proteger da chuva. Lá, ele encontra um caderno com desenhos estranhos que parecem ter sido feitos por uma criança. Quando ele fica volta para o caminhão, ele percebe que o homem sem rosto está dentro do veículo. Ele tenta fugir, mas o homem sem rosto começa a persegui-lo e a assombrá-lo. Depois de várias horas dirigindo, finalmente chega a uma cidadezinha. Lá, ele percebe que tudo é estranho e que as pessoas parecem estar observando-o. Rubens decide parar em um bar para pedir ajuda, mas as pessoas o olham com desconfiança e se recusam a ajudá-lo. Ele percebe que há algo errado com aquela cidade e decide partir imediatamente. Enquanto dirige pela estrada, ele vê a mulher de cabelos longos novamente, mas desta vez ela está acompanhada por uma criança com o rosto coberto por uma máscara. Rubens sente que há algo terrível acontecendo e acelera o caminhão. Quando ele finalmente chega a um trecho da estrada mais iluminado, ele vê uma figura escura correndo na direção do caminhão. Ele tenta desviar, mas acaba batendo em uma árvore. Quando ele acorda, ele percebe que está em um lugar completamente diferente. Ele está em uma floresta densa e escura, e não sabe como chegou lá. Ele tenta ligar o rádio do caminhão para pedir ajuda, mas não há sinal. Enquanto tenta encontrar uma saída da floresta, Rubens ouve vozes estranhas e risos maléficos ao seu redor. Ele percebe que não está sozinho e que algo sinistro está acontecendo ali. Então ele continua andando e, de repente, vê um grupo de pessoas vestidas com roupas antigas. Eles o cercam e o levam para uma espécie de altar no meio da floresta. Lá, ele é amarrado e obrigado a assistir a um ritual macabro. As pessoas começam a invocar entidades malignas e a realizar sacrifícios humanos. Rubens percebe que está em grave perigo. Então ele consegue se soltar das amarras e começa a correr pela floresta, perseguido pelas pessoas. Ele encontra uma cabana abandonada e decide se esconder lá. Dentro da cabana, ele encontra um velho diário que conta a história de uma seita que realiza rituais satânicos naquela floresta há séculos. Ele percebe que a seita é responsável pelos acontecimentos sobrenaturais que vem presenciando. Quando ele tenta sair da cabana, ele é surpreendido pelos membros da seita. Eles o capturam e o levam de volta para o altar, onde pretendem sacrificá-lo. Rubens consegue se soltar novamente e luta contra os membros da seita. Ele consegue fugir da floresta e chamar a polícia para denunciar o ocorrido. Rubens fica traumatizado com tudo o que aconteceu e nunca mais volta a dirigir durante a noite. A história começa com um grupo de caminhoneiros que estão viajando juntos em uma estrada deserta e pouco movimentada à noite. Eles estão transportando cargas valiosas e precisam chegar ao destino final antes do amanhecer. Mas eles não estão sozinhos na estrada.
Uma presença sinistra parece estar acompanhando o grupo, e a tensão começa a aumentar. Enquanto os caminhoneiros dirigem pela estrada, eles começam a notar coisas estranhas. Eles veem sombras se projetando na beira da estrada e ouvem ruídos assustadores. Eles procuram se acalmar, atribuindo às visões e filhos a fadiga e a imaginação. Mas quando um dos caminhões começa a falhar, o grupo é forçado a parar no acostamento. Enquanto tentam consertar o caminhão, os caminhoneiros começam a sentir que estão sendo observados. Eles ouvem passos e risadas sussurradas vindo do mato ao lado da estrada. Quando tentam investigar, eles encontram apenas sombras e nada mais. A tensão aumenta e o grupo decide continuar a viagem, mas agora eles estão ainda mais assustados. Conforme a noite avança, a presença sinistra parece ficar mais forte e mais ameaçada. Os caminhos encontram veículos abandonados na beira da estrada, com marcas de sangue e violência. Eles também começam a notar que as cargas que estão transportando estão sendo misteriosamente destruídas. Em um momento de puro terror, eles encontram uma cabine abandonada e descobrem um diário que fala de um antigo acidente fatal naquela mesma estrada. O grupo de caminhoneiros chega finalmente ao destino final, mas a presença sinistra que os persegue na estrada não os deixa em paz. Um por um, os caminhoneiros começam a desaparecer, deixando apenas seus veículos abandonados. O terror finalmente chega ao clímax quando o último caminhoneiro sobrevivente descobre a verdade sobre a presença sinistra que os persegue, uma entidade sobrenatural que assombra a estrada há décadas. O último caminhoneiro sobrevivente chega ao destino final em um estado de pânico total. Ele conta a todos sobre o que aconteceu na estrada, mas ninguém acredita nele. Os outros caminhoneiros acham que ele está louco ou que bebeu demais durante uma viagem. Mas, à medida que a noite avança, coisas estranhas começam a acontecer no depósito onde estão descarregando as cargas. Ouvem-se ruídos estranhos e objetos começam a se mover sozinhos. Então, uma presença sinistra começa a se manifestar. Sombras se movem pelas paredes e portas se abrem e fecham sozinhas. Os caminhoneiros percebem que não estão mais seguros, mesmo no depósito. Eles decidem que precisam sair dali o mais rápido possível e pegar seus caminhões para deixar o local. Mas, quando saem do depósito, eles se deparam com uma visão horrível. Todos os seus caminhões foram completamente destruídos e há marcas de sangue por toda parte. É então que eles percebem que a entidade sobrenatural que os perseguiu na estrada os seguiu até o depósito. Em um ato desesperado, os caminhoneiros tentam fugir a pé. Mas a entidade é implacável e começa a atacá-los um por um. No final, apenas um sobrevivente. Ele corre pela estrada deserta, em um estado de pânico total. O último caminhoneiro sobrevivente corre pela estrada deserta, sem saber para onde ir. Ele se sente completamente perdido e apavorado. De repente, ele ouve uma voz sussurrando em seu ouvido. Ele para de correr e olha ao redor, mas não há ninguém ali. A voz sussurra novamente e ele percebe que é a mesma voz que ouviu na estrada durante a noite. A voz o avisa que ele não está a salvo, que a entidade sobrenatural ainda o persegue. Então, o caminhoneiro percebe que a entidade está se aproximando, e começa a correr novamente. Ele corre pela estrada, cada vez mais desesperado, mas a entidade parece estar sempre um passo à frente dele. Ele se sente como se estivesse correndo em círculos, sem conseguir escapar. Finalmente, ele avista um posto de gasolina à distância. Ele corre em direção ao posto, esperando ajuda lá. Mas, quando chega lá, descobre que o posto está abandonado há anos. O posto é um lugar sinistro, cheio de sombras e ruídos estranhos. O caminhoneiro entra no posto, procurando um lugar seguro para se esconder. Mas, à medida que ele se afunda mais fundo no prédio, ele percebe que está em um labirinto de salas e corredores escuros. Ele ouve a entidade se aproximando e sabe que não tem para onde correr. Ele se prepara para enfrentar a entidade, mas quando ela finalmente aparece, ele percebe que ela não é uma criatura física. É uma presença orgânica, uma energia maligna que o envolve e o consome. O último caminhoneiro sobrevivente desaparece na escuridão do posto de gasolina, e a entidade sobrenatural parece ter encontrado mais uma vítima para apavorar na estrada. Os dias se passam e a notícia dos desaparecimentos na estrada começa a se restringir. Como as autoridades locais iniciam uma investigação, mas não encontram nenhuma pista sobre o que pode estar causando os desaparecimentos. Enquanto isso, uma equipe de televisão local decide investigar a história por conta própria.
Eles entrevistam moradores locais e descobrem que há rumores sobre a presença de uma entidade sobrenatural na estrada. A equipe decide percorrer a estrada em busca de pistas. Eles param em um posto de gasolina para fazer uma pausa, mas logo percebem que há algo de errado ali. O posto está vazio e silencioso, mas há marcas de sangue nas paredes e no chão. Eles decidem investigar mais a fundo e entrar no posto. Mas, à medida que se afundam mais fundo no prédio, eles percebem que estão em um labirinto de salas e corredores escuros. Eles ouvem ruídos estranhos e sombras começam a se mover nas paredes. De repente, eles são atacados pela entidade sobrenatural. Eles correm desesperadamente pela escuridão, mas a entidade parece estar sempre um passo à frente deles. Finalmente, eles conseguem escapar do posto de gasolina, mas sabem que a entidade ainda os persegue. Eles correm para o carro e tentam fugir, mas a entidade está sempre presente, tentando atacá-los. A história começa com um caminhoneiro chamado Jack dirigindo em uma estrada escura e sinuosa durante a noite. Ele está cansado e sonolento, mas tem um prazo para entregar uma carga importante. Enquanto dirige, ele vê algo se mover na beira da estrada, mas pensa que é apenas sua imaginação. Então ele continua dirigindo, mas começa a se sentir desconfortável. Ele vê a figura novamente, desta vez mais claramente, vê uma mulher com cabelos longos e vestido branco, parecendo estar ferida e sangrando. Ela está parada na beira da estrada, olhando diretamente para ele. Jack fica apavorado e tenta acelerar o caminhão, mas o motor começa a falhar. Então a figura desaparece, e Jack consegue fazer o caminhão funcionar novamente. Mas ele não consegue tirar a imagem da mulher de sua cabeça. De repente, ele a vê novamente, agora bem ao lado do caminhão. Ela parece estar tentando entrar no veículo, e ele pode ouvir seus gritos e gemidos. Ele tenta acelerar novamente, mas o caminhão não responde. A figura desaparece novamente, deixando Jack em pânico. Ele tenta ligar para a polícia, mas não há sinal de celular. Ele decide que precisa chegar a um posto de gasolina para pedir ajuda. Enquanto dirige, ele continua vendo a figura, cada vez mais assustadora e ameaçadora. Ela parece estar ficando mais forte à medida que a noite avança. Finalmente, ele chega ao posto de gasolina, mas é tarde demais. Ele descobre que a mulher com a qual ele se deparou era uma vítima de um acidente de carro que ocorreu naquela mesma estrada anos atrás. Ela morreu naquele local e, desde então, muitos motoristas relataram vê-la, especialmente durante a noite. Jack se dá conta de que a figura sobrenatural era real e fica marcado para sempre pelo encontro assustador. Jack retorna para casa, mas o encontro com a figura sobrenatural o assombra constantemente. Ele tem pesadelos todas as noites e sua saúde mental começa a deteriorar. Ele tenta procurar ajuda com especialistas em eventos paranormais, mas ninguém parece capaz de ajudá-lo. Ele começa a se isolar cada vez mais, se afastando de amigos e familiares. Apesar de sua fobia, ele é forçado a pegar a mesma estrada novamente para uma nova entrega. Ele tenta se convencer de que a figura era apenas uma ilusão, mas assim que chega na estrada, ele percebe que ela ainda está lá, olhando para ele. Ele tenta novamente acelerar, mas o caminhão começa a falhar novamente. Dessa vez, a figura não desaparece. Ela entra no caminhão e começa a atacar Jack. Ele luta para sobreviver enquanto tenta desesperadamente controlar o caminhão. No final, ele consegue se livrar da figura demoníaca, mas acaba batendo o caminhão e ficando gravemente ferido. Jack é encontrado por outro caminhoneiro que passa na estrada e é levado para o hospital. Ele sobrevive, mas nunca mais é o mesmo. Ele se torna um homem amargurado e traumatizado, incapaz de superar o que aconteceu com ele naquela noite. Então a história termina com ele olhando para a estrada, ainda assustado com a possibilidade de ver a figura sobrenatural novamente. A história se passa no Brasil, mais precisamente na região sul. O protagonista é um caminhoneiro chamado Marcos, que vive viajando pelas estradas do país. Ele sempre teve um fascínio pela profissão, mas nunca imaginou que um dia sua vida mudaria completamente após uma viagem. Marcos estava dirigindo pelo interior do Paraná, quando decidiu pegar um atalho para encurtar o caminho. Ele acabou se perdendo e, ao tentar retornar para a estrada principal, seu caminhão acabou atolando em um terreno baldio. Sem sinal de celular, Marcos decidiu sair do caminhão e procurar ajuda.
Ele caminhou por alguns minutos até encontrar uma pequena vila abandonada. As casas estavam todas em ruínas e não havia sinal de vida por ali. Marcos ficou intrigado, mas decidiu continuar a busca por ajuda. Foi então que ele avistou uma figura estranha no topo de uma colina próxima. A figura parecia ser uma pessoa, mas estava vestida de forma estranha, com uma capa preta e uma máscara de caveira. Marcos ficou assustado e decidiu se esconder atrás de uma das casas abandonadas. Enquanto se escondia, Marcos começou a ouvir ruídos estranhos. Pareciam passos pesados e arraste de correntes. Ele tentou se acalmar e pensar em uma forma de sair dali, mas o medo dominava. De repente, ele viu a figura estranha se aproximar. Era um homem alto e musculoso, com uma capa preta e uma máscara de caveira. Ele carregava uma enorme corrente e uma espécie de machado. Marcos tentou correr, mas foi pego pelo homem misterioso. O homem o levou para uma casa e o amarrou em uma cadeira. Ele começou a interrogar Marcos, porque ele era o que estava fazendo ali. Marcos tentou explicar que era um caminhoneiro perdido, mas o homem não acreditou. Ao longo dos dias, Marcos foi torturado e mantido em cativeiro pelo homem misterioso. Ele foi submetido a condições desumanas e tentou desesperadamente encontrar uma forma de escapar. Certo dia, enquanto o homem estava fora da casa, Marcos conseguiu se soltar das cordas. Ele vasculhou a casa em busca de uma saída e encontrou uma janela quebrada. Ele aproveitou a oportunidade e escapou. Ao sair de casa, Marcos sentiu que estava em uma área hospitalar da região sul. Ele caminhou por horas até chegar a uma estrada. Lá, ele encontrou um posto de gasolina e pediu ajuda. Marcos foi resgatado e levado para a delegacia mais próxima. Ele relatou toda a história para as autoridades, mas ninguém acreditou nele. Como foram iniciados, mas nenhum suspeito foi identificado. Anos depois, Marcos ainda se lembra do terror que viveu naquela vila perdido. Ele nunca mais foi o mesmo e passou a ter pesadelos constantes com a figura misteriosa que o sequestrou. As autoridades nunca conseguiram solucionar o caso e a história acabou se tornando um mistério na região sul. No entanto, barcos sobre a existência de um grupo de cultistas macabros que viviam naquela vila aguardaram a circular entre os moradores da região. Algumas pessoas afirmavam ter visto a figura misteriosa circulando pela área, sempre acompanhadas de outras pessoas vestidas com capas pretas e máscaras macabras. Alguns diziam que eles praticavam rituais satânicos e sacrificavam animais e até mesmo pessoas. Marcos nunca mais voltou a viajar pela região sul e passou a evitar rotas que o levariam para áreas de pediatria. Ele se propôs como caminhoneiro e passou a viver uma vida tranquila em sua cidade natal. No entanto, a história da figura misteriosa e do grupo de cultistas macabros ainda assombra a região sul. Muitas pessoas afirmam ter visto a figura rondando pelas áreas de atenção primária da região, sempre vestidas com a mesma capa preta e máscara de caveira. Alguns dizem que ele continua sequestrando pessoas e levando-as para a vila abandonada. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela vila abandonada e quem é a figura misteriosa que aterrorizou Marcos. A história se tornou um mistério macabro que ainda assombra a região sul do Brasil. A história se seguiu rapidamente pela região sul do Brasil, causando medo e curiosidade nas pessoas. Muitos moradores ficaram a evitar a área onde a vila ficou, temendo encontrar uma figura misteriosa ou algum dos macabros cultistas. No entanto, alguns curiosos não resistiram à tentação e decidiram investigar a vila abandonada. Eles relataram ter encontrado diversos símbolos e objetos que indicavam que o local era usado para rituais macabros. Também encontraram correntes e restos humanos em algumas das casas abandonadas. A notícia se seguiu ainda mais, e as autoridades locais ficaram sendo pressionadas a investigar o caso. Uma equipe foi enviada para a área, mas não encontrou vestígios dos cultistas ou da figura misteriosa. No entanto, a investigação acabou revelando alguns detalhes perturbadores sobre a região. Descobriu-se que, nos anos 70, uma seita macabra havia se instalado na vila e praticava rituais de experiências humanas. A seita acabou sendo desmantelada pela polícia, mas não antes de ter causado muitas mortes e desaparecimentos na região. Os relatos de pessoas que afirmam ter visto a figura misteriosa continuaram a surgir ao longo dos anos, mas nunca houve uma confirmação oficial de sua existência. A história acabou se tornando uma lenda urbana que continua a assombrar a região sul. Marcos, por sua vez, nunca mais voltou a falar sobre o ocorrido.
ele decidiu deixar o passado para trás e seguir em frente com sua vida. No entanto, os pesadelos continuarão a assombrá-lo, fazendo-o reviver os horrores que viveram na Vila Perdida. A história da figura misteriosa e dos cultistas macabros acabou se tornando uma das mais famosas lendas urbanas do Brasil. A região sul continua a ser evitada por muitas pessoas, que temiam encontrar a figura misteriosa ou algum vestígio dos cultistas macabros. No entanto, até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu na vila abandonada. A história continua a ser um mistério macabro que intriga e assombra as pessoas da região sul do Brasil. Segunda história. Era uma noite escura e chuvosa quando o caminhoneiro Jake iniciou sua viagem para entregar uma carga importante no estado vizinho. Ele não sabia que aquela seria a viagem mais longa e assustadora de sua vida. A viagem, Jake dirigia por horas, seguindo as placas indicando a próxima cidade. A estrada estava vazia e a chuva continuava a cair. Ele ouvia apenas o barulho do motor do caminhão, os pingos de chuva no teto e som de sua própria força de trabalho. De repente, uma figura escura surgiu na frente de seu caminhão, fazendo com que ele freasse bruscamente. Ao sair do caminhão para verificar, Jake não encontrou ninguém. Ele pensou que talvez fosse apenas uma árvore ou uma placa refletindo a luz dos parentes. Ele voltou ao volante e continuou a dirigir pela estrada escura e solitária. Horas se passaram e Jake começou a sentir cansaço. Ele decidiu parar em uma cidadezinha na próxima para descansar e tomar um café. No entanto, quando ele tentou ligar o motor do caminhão, nada aconteceu. Desesperado, Jake tentou várias vezes, mas o caminhão não ligava. O pesadelo começa e Jake decidiu sair do caminhão para verificar o que estava independente. Foi quando ele viu algo que o deixou paralisado de medo. O pneu do caminhão foi furado. Ele ouviu que não havia nenhum sinal de vida naquela cidadezinha e que ele estava completamente sozinho naquela noite abandonada. Jake tentou tentar o pneu sozinho, mas a chuva tornou o trabalho quase impossível. Foi então que ele viu uma luz no fim da estrada. Ele pensou que talvez fosse um posto de gasolina ou uma casa onde pudesse pedir ajuda. Ele caminhou em direção à luz, mas quanto mais se aproximava, mais ela parecia se afastar. Jake tentou correr, mas parecia que a luz estava sempre a uma distância impossível de alcançar. Foi quando ele ouviu um som estranho vindo de dentro da escuridão, no som de passos arrastados e guturais. Jake começou a correr de volta para o caminhão, mas os passos se aproximavam cada vez mais. Ele finalmente chegou ao caminhão, mas a porta estava trancada. Ele tentou de todas as formas abri-la, mas era como se alguém estivesse segurando-a do outro lado. Por fim, Jake sentiu que não havia escapatória. Ele se retirou no canto do caminhão, esperando pelo pior. Foi quando ele viu uma figura se aproximar lentamente do caminhão, com um sorriso sinistro no rosto. Jake sentiu que ele havia sido levado para um lugar onde a vida e a morte não tinham mais significado. A figura se aproximou mais e mais, revelando-se como um homem alto e magro, com uma aparência doentia e olhos vazios. Jake sentiu que ele estava diante de algo que ia além da compreensão humana. O homem abriu a porta do caminhão com facilidade, como se não houvesse resistência. Jake tentou lutar, mas seus esforços foram em vão. O homem o lutou com força e arrastou-o para fora do caminhão, jogando-o no chão. Jake olhou para cima e viu que havia outros homens ao redor, todos com a mesma aparência doentia e sorrisos sinistros. Ele parecia que estava cercado por uma gangue de criminosos, ou algo ainda mais sinistro. Os homens esperavam a rir e zombar de Jake, como se ele fosse uma presa fácil. Ele tentou lutar de novo, mas sentiu que estava lidando com uma força sobrenatural, algo que ia além de sua compreensão. Foi então que Jake sentiu que estava diante de algo muito mais perigoso do que um simples grupo de criminosos. Ele estava diante de um culto sinistro, que adorava forças obscuras e usava a estrada como um meio de recrutar novos membros. Jake percebe que sua vida estava em perigo e que a única forma de escapar era usando sua inteligência e astúcia. Ele decidiu fingir que se juntaria ao culto, esperando o momento certo para fugir. Jake fingiu que estava aceitando as crenças do culto, mas na verdade estava procurando uma oportunidade de escapar. Ele observou tudo ao seu redor, estudando cada detalhe para encontrar uma maneira de escapar. Jake sentiu que os membros do culto eram muito unidos e que nunca o deixariam escapar facilmente. Ele sabia que precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Jake esperou o momento certo e,
Quando todos estavam distraídos, ele escreveu em direção ao seu caminhão. Ele conseguiu ligar o motor e escapar, deixando para trás o culto sinistro e a estrada sem fim. Jake nunca mais voltou a ser estrada novamente. Ele sentiu que estava diante de algo muito mais perigoso do que imaginava e que a estrada guardava segredos sombrios que ele jamais desvendaria. Ele continua a dirigir caminhões, mas sempre lembrando daquela noite triste, que mudou sua vida para sempre. Última história. A história começa com um jovem caminhoneiro chamado Carlos, que está dirigindo seu caminhão em uma estrada escura e deserta no meio da noite. Ele está cansado e sonolento, mas está tentando chegar a seu destino o mais rápido possível para poder descansar. Enquanto dirige, ele começa a ouvir um ruído estranho vindo de trás da cabine do caminhão. Ele para o caminhão e sai para verificar, mas não vê nada fora do comum. Ele volta para dentro do caminhão e continua dirigindo, mas o ruído continua a perturbá-lo. Carlos finalmente chega a um posto de gasolina abandonado, onde decide parar para dormir um pouco. Ele estaciona o caminhão e tenta dormir, mas é acordado por batidas na janela da cabine do caminhão. Quando ele olha pela janela, vê um homem estranho, usando um chapéu de cowboy e uma jaqueta de couro preto. O homem pede uma carona, mas Jack recusa. O homem insiste e começa a bater na janela mais forte, que Carlos finalmente decide partir para evitar a situação. Enquanto Carlos está dirigindo pela estrada, ele percebe que o mesmo homem estranho está seguindo seu caminhão em uma motocicleta. Ele tenta se livrar do homem, mas não consegue. O homem continua a segui-lo, parecendo não ter nenhum objetivo ou destino claro. Eventualmente, Carlos começa a sentir que algo não está certo. Ele tem a sensação de que o homem na moto está tentando lhe dizer algo, mas não sabe o que é. Ele decide parar o caminhão novamente, desta vez em uma área iluminada e mais movimentada, na esperança de que o homem vá embora. Mas o homem ainda está lá, e agora está mais agressivo e ameaçador do que nunca. Carlos começa a se preocupar e decide dirigir o mais rápido possível para tentar escapar do homem. Enquanto Carlos está dirigindo em alta velocidade, ele percebe que o homem na moto está tentando forçá-lo a sair da estrada. Ele se esforça para manter o controle do caminhão, mas acaba perdendo o controle e bate em um poste. Quando ele acorda, ele está cercado por escombros e feridos. Ele tenta sair do caminhão, mas percebe que está preso. É então que ele percebe que o homem na moto está parado ao lado do caminhão, observando-o. O homem na moto finalmente se aproxima de Carlos e começa a falar com ele em um tom ameaçador. Ele diz a Carlos que ele é o espírito de um caminhoneiro que morreu em um acidente na mesma estrada muitos anos atrás. Ele diz que agora está condenado a perseguir outros caminhoneiros na mesma estrada, para sempre. Ele revela que queria que Carlos o levasse até o próximo posto de gasolina para que pudesse fazer um ritual com ele. Carlos está apavorado com as palavras do homem na moto, mas ele tenta manter a calma e pedir ajuda. Ele tenta chamar por socorro, mas sua voz fica presa na garganta. O homem na moto continua falando, dizendo que Carlos agora faz parte de sua maldição e que ele também está condenado a perseguir outros caminhoneiros na mesma estrada. Carlos sente seu medo aumentar à medida que percebe que não há saída para ele. O homem na moto começa a se aproximar de Carlos e parece prestes a atacar. Carlos fecha os olhos e espera pelo pior, mas de repente ouve o som de sirenes. A polícia chegou e o homem na moto foge. Carlos é resgatado e levado para o hospital, mas está traumatizado pelo que aconteceu. Depois que é liberado do hospital, Carlos tenta voltar à sua vida normal, mas não consegue esquecer o que aconteceu. Ele começa a ter pesadelos e visões do homem na moto, e teme que ele esteja voltando para assombrá-lo. Uma noite, enquanto dirige em uma estrada diferente, Carlos vê o homem na moto novamente. Ele entra em pânico e acelera, tentando escapar do homem. Mas o homem o segue, e Carlos percebe que ele nunca será capaz de escapar da maldição. Carlos finalmente decide enfrentar o homem na moto, em uma tentativa desesperada de se livrar da maldição. Ele para o caminhão e se aproxima do homem, dizendo que está disposto a ajudá-lo a encontrar paz. O homem na moto começa a rir, dizendo que nunca haverá paz para ele ou para Carlos. O homem na moto começa a atacar Carlos, e os dois lutam ferozmente. Carlos é ferido, mas consegue pegar a arma que mantém no caminhão e atirar no homem. O homem na moto cai no chão, morto. Carlos fica em choque com o que acabou de fazer, mas percebe que a maldição foi finalmente quebrada.
Ele volta para sua vida normal, mas nunca se esquece do que aconteceu. Ele se torna mais cauteloso ao dirigir e nunca mais se aventura em estradas desconhecidas à noite. A história termina com Carlos dirigindo seu caminhão em uma estrada conduzida e movimentada, com a sensação de que a maldição finalmente foi quebrada. Ele olha para o lado e vê o espírito do homem na moto, acelerando para ele em uma despedida silenciosa. Carlos percebe que, apesar de tudo o que aconteceu, ele conseguiu superar o medo e encontrar coragem para enfrentar seus demônios. Ele segue em frente, sabendo que nunca mais estará sozinho na estrada. Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. O sol já tinha se posto e a escuridão começava a tomar conta da estrada. O caminhoneiro Carlos dirigia há horas sem parar, com o cansaço começando a pesar em seus olhos. Ele decidiu que era hora de procurar um lugar para descansar e achou uma parada de caminhões à beira da estrada. Ele estacionou seu caminhão e foi em direção ao local de descanso. Havia outros caminhoneiros por lá, alguns estavam dormindo em suas cabines, outros comendo em um pequeno restaurante. Carlos decidiu que também iria comer algo antes de dormir. Enquanto comia, Carlos ouviu um barulho estranho vindo de fora. Ele pensou que era apenas um dos caminhões que estava partindo, mas quando saiu do restaurante, percebeu que não havia nenhum caminhão em movimento. Ele sacudiu a cabeça e voltou para a cabine, ignorando o som. Enquanto tentava dormir, Carlos ouviu mais barulhos estranhos do lado de fora do caminhão. Desta vez, ele não conseguia ignorá-los. Ele desceu da cabine e foi investigar. Quando chegou à porta do motorista, notou que havia uma criatura estranha caminhando pela parada de caminhões. Era um homem alto, com um chapéu preto e um casaco longo. Carlos começou a se sentir desconfortável e decidiu voltar para a cabine. Ele trancou a porta e tentou dormir, mas não conseguia tirar aquela criatura estranha de sua cabeça. De repente, ele ouviu uma batida na porta do caminhão. Ele pulou da cama e olhou pela janela. Era a figura estranha do lado de fora. Carlos gritou, mas a figura continuou batendo na porta. Ele pegou o telefone e ligou para a polícia, mas a linha estava morta. Ele começou a entrar em pânico e percebeu que não havia mais ninguém na parada de caminhões. Todos os outros caminhoneiros haviam partido. Carlos ficou trancado na cabine a noite toda, ouvindo a criatura sobrenatural batendo na porta. Quando o sol nasceu, ele finalmente abriu a porta e olhou ao redor. A parada de caminhões estava completamente deserta. Ele rapidamente começou a dirigir e saiu dali o mais rápido possível. Ele nunca mais voltou à parada de caminhões novamente e nunca soube o que aconteceu com a criatura estranha. Mas ele sempre teve a sensação de que algo terrível estava esperando por ele naquele lugar. Eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas desertas, ouvindo apenas o som do motor e do vento. De repente, algo estranho aconteceu. A luz do farol iluminou algo no meio da estrada. Eu pisquei os olhos tentando focar naquilo e pisei no freio. Era uma criatura muito bizarra, estava parada no meio da estrada. Eu desci do caminhão e me aproximei da criatura. Era uma mulher jovem, vestida de branco. Ela parecia estar em choque e não falava nada. Eu tentei acalmá-la, perguntando se ela precisava de ajuda ou se estava ferida, mas ela não respondeu. Eu decidi levá-la para o caminhão e tentar levá-la a um hospital ou delegacia próxima. Durante a viagem, ela não disse nada, apenas ficava olhando para o horizonte. Eu tentei puxar conversa algumas vezes, mas ela não parecia interessada. Comecei a ficar desconfortável com a situação, algo me dizia que havia algo estranho naquela mulher. Chegamos a uma cidadezinha pequena, que tinha um posto de gasolina e uma delegacia. Eu estacionei o caminhão e ajudei a mulher a descer. Quando eu me virei para fechar a porta do caminhão,
ela simplesmente desapareceu. Eu olhei ao redor, mas não vi nenhum sinal dela. Comecei a sentir um arrepio no corpo inteiro, como se algo não estivesse certo. Decidi ir até a delegacia para ver se eles sabiam de algo sobre aquela mulher. Quando eu entrei, fui recebido por um policial local, que parecia saber exatamente o que eu estava falando. Ele me disse que aquela mulher era um fantasma que assombrava a estrada há muitos anos. Diziam que ela tinha morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada e que agora vagava pela estrada, tentando encontrar alguém que a ajudasse a encontrar a paz. Eu fiquei assustado com o que ouvi e decidi dormir no caminhão no posto de gasolina naquela noite. Eu mal consegui dormir, pois toda vez que eu fechava os olhos, eu via a figura da mulher fantasma na minha mente. No dia seguinte, eu decidi seguir em frente, mas sentia que algo havia mudado em mim. A partir daquele dia, eu nunca mais dirigi naquela estrada à noite. Sempre que eu passava por lá, eu sentia um arrepio no corpo e uma sensação de que algo estava me observando. Desde aquele dia, nunca mais vi a mulher fantasma, mas a memória daquela noite assombraria meus pensamentos para sempre. Terceira história. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas vazias. A tempestade era tão forte que eu mal conseguia enxergar a estrada à minha frente. De repente, algo estava aparecendo na estrada. Era uma pessoa de pé no meio da estrada, segurando algo nas mãos. Eu reduzi a velocidade e me aproximei dessa pessoa. Era um homem, com uma expressão de dor no rosto. Ele estava segurando um pacote com algo dentro. Logo em seguida eu perguntei o que ele estava fazendo no meio da estrada, principalmente com aquela forte chuva. Ele respondeu o seguinte: eu estou perdido nessa estrada há horas, não consigo de jeito nenhum achar uma cidade próxima. Para acabar de completar ainda começou a chover. Você poderia me dar uma carona? Logo eu disse o seguinte: claro amigo. Entre no caminhão que irei te levar à cidade mais próxima daqui. Até aí estava tudo normal, mas parei para pensar logo seguida, como que uma pessoa se perde numa estrada, e não consegue voltar, não faz sentido. Durante a viagem, o homem não disse nenhuma palavra, mas eu podia sentir a tensão no ar. Quando finalmente chegamos à cidade mais próxima, eu ajudei o homem a descer do caminhão e dei a ele o pacote. Eu perguntei se ele estava bem, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu correndo. Eu fiquei perplexo com o comportamento do homem, mas continuei dirigindo. Foi então que eu comecei a ouvir algo estranho vindo da parte de trás do meu caminhão. Era um som arranhado, como se algo estivesse tentando entrar no veículo. Eu decidi parar o caminhão e verificar o que estava acontecendo. Quando eu abri a porta traseira, fui atingido por um cheiro forte de podridão. Lá dentro, encontrei o pacote que o homem havia deixado cair, mas estava rasgado e vazio. Comecei a sentir uma sensação de pânico e corri de volta para o meu caminhão. Foi então que eu vi algo que me deixou sem palavras. Na minha frente, havia um grupo de pessoas vestidas com roupas antigas e sujas, com os rostos deformados e as mãos estendidas em minha direção. Eu pisei no acelerador e dirigi o mais rápido que pude. Mas, não importava o quanto eu acelerasse, as pessoas ainda estavam lá, me seguindo e me perseguindo. Eu finalmente consegui escapar, mas nunca me esqueci daquele encontro assustador. Desde então, sempre que eu dirijo à noite, eu sinto a presença das pessoas ao meu redor me observando. Sinto medo a todo momento agora. Trabalho anos como caminhoneiro, e nunca tinha visto nada sobrenatural desde tipo, não conseguia mais dormir em paz, eu sempre tinha pesadelos com aquelas criaturas bizarras. Toda vez que eu viajava pela estrada de madrugada, eu via coisas que ninguém acreditaria se eu contasse, vultos passando em frente ao caminhão, pessoas desconhecidas andando na estrada vazia, via também pessoas correndo pelas florestas ao lado da estrada. Porém, o mais assustador era quando eu sentia que tinha alguém comigo no caminhão. Aquela voz sussurrando no meu ouvido era assustador,
eu só continuava trabalhando porque eu precisava daquele dinheiro, eu precisava sustentar meus filhos e minha esposa, por eles eu enfrentava qualquer coisa. Meses depois, passei a frequentar a igreja junto com minha família, e sempre orava antes de sair de casa para trabalhar. Depois disso, nunca mais passei a ver nada na estrada, sempre viajava aquelas estradas escutando um belo louvor. Era uma noite fria e escura, e eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada deserta no meio do nada. Eu estava cansado depois de várias horas de direção e estava ansioso para chegar ao meu destino. Mas eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto dirigia pela estrada, comecei a sentir uma presença estranha no meu caminhão. Era como se alguém estivesse me observando, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém lá. Eu tentei ignorar a sensação e continuei dirigindo, mas a sensação só piorou. Foi então que eu ouvi um som vindo da parte de trás do meu caminhão. Era um som suave, mas estranho, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Eu olhei pelo retrovisor, mas não vi nada lá atrás. Eu comecei a sentir meu coração acelerar, e um arrepio percorreu no meu corpo. De repente, o som se tornou mais alto e mais claro. Era uma voz, mas não era humana. Era uma voz grave e arrepiante, que falava em uma língua que eu nunca havia ouvido antes. Eu tentei acelerar meu caminhão, mas ele começou a tremer e a fazer barulhos estranhos. Eu sabia que tinha que sair do caminhão o mais rápido possível. Eu parei o veículo na beira da estrada e saí correndo. Foi quando eu vi o que estava me assombrando. Na minha frente, havia uma pessoa de preto, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Ele estava sussurrando meu nome em uma língua estranha, e eu podia sentir a presença maligna em torno dele. Eu comecei a correr o mais rápido que pude, mas a criatura sobrenatural continuou me perseguindo. Eu podia ouvir seus passos pesados atrás de mim, e o som de sua voz ecoava em minha mente. Eu finalmente consegui chegar a um posto de gasolina, onde contei minha história ao atendente assustado. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Eu tentava ignorar o que havia acontecido, mas as memórias da figura maligna e da língua estranha nunca saíram da minha mente. Comecei a ter pesadelos frequentes e acordava suando frio no meio da noite. Eu evitava dirigir à noite e escolhia rotas mais movimentadas e iluminadas, mas ainda sentia uma presença estranha ao meu redor. Certa noite, quando eu estava parado em um posto de gasolina, fui abordado por um homem estranho. Ele tinha uma aparência sinistra, com roupas escuras e uma expressão sombria no rosto. O homem começou a falar comigo em uma língua que eu não reconhecia, mas que soava estranhamente familiar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, como se estivesse sendo transportado de volta àquela noite escura e solitária na estrada deserta. Eu tentei fugir, mas o homem continuou me perseguindo. Foi então que eu percebi que ele era a figura maligna que havia me assombrado naquela noite assustadora. Ele havia encontrado seu caminho até mim novamente, e eu sabia que não poderia escapar. Eu me viro para encarar a figura maligna e percebo que há mais deles ao meu redor. Eles me cercaram completamente. Eu tento gritar por ajuda, mas minha voz fica presa na minha garganta. A figura maligna começa a se aproximar lentamente, seus olhos vermelhos fixos em mim. Eu sinto o cheiro de enxofre e o calor de sua respiração na minha pele. Eu fecho os olhos, esperando pelo pior, mas o pior não vem. Quando abro os olhos novamente, estou de volta no meu caminhão, com o sol brilhando no céu e a estrada à minha frente. Parecia tudo ter sido um sonho, mas a sensação de medo e a presença maligna continuavam comigo. Meu nome é Paulo e sou um caminhoneiro que viaja pelas estradas do país há mais de 20 anos. Já percorri todos os tipos de estradas, desde as mais movimentadas até as mais desertas e remotas.
mas nunca havia me deparado com algo tão assustador quanto a viagem que fiz há algumas semanas atrás. O que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa. Eu estava na estrada há horas e ainda tinha um longo caminho a percorrer até chegar ao meu destino final. Estava cansado e precisava descansar, então decidi parar em um posto de gasolina na beira da estrada. Enquanto abastecia meu caminhão, notei que havia poucos carros na estrada, o que era estranho para aquela hora da noite. Resolvi continuar a viagem e logo percebi que havia algo de errado. A estrada estava completamente deserta, não havia nenhum outro veículo à vista. De repente, comecei a sentir uma presença estranha, como se algo ou alguém estivesse me observando. Tentei ignorar essa sensação, mas ela não desapareceu. Então, comecei a notar algo estranho à minha volta. A paisagem ao redor da estrada parecia diferente, como se eu estivesse dirigindo em um lugar desconhecido. A névoa era tão densa que eu mal conseguia ver a estrada à minha frente. De repente, ouvi um barulho vindo debaixo do meu caminhão. Parecia que havia algo lá embaixo, tentando entrar. Fiquei assustado e decidi parar para verificar. Quando desci do caminhão, notei que algo havia danificado o assoalho e deixado uma marca estranha. Mas não havia nada lá embaixo. Voltei para o caminhão e comecei a dirigir novamente. A essa altura, a sensação de ser observado havia se intensificado. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura estranha no meio da estrada. Parecia um homem, mas estava tão longe que eu não conseguia ver seu rosto. Tentei acelerar para passar por ele, mas o caminhão parecia não querer responder. Comecei a sentir um frio na espinha, algo não estava certo. A figura parecia estar se aproximando cada vez mais rápido. De repente, o caminhão parou completamente. Tentei ligá-lo várias vezes, mas nada aconteceu. Foi então que percebi que estava preso em um nevoeiro denso e que algo havia bloqueado a estrada à minha frente. Foi quando a criatura se aproximou de mim. Era um homem alto e magro, com o rosto coberto por uma máscara de couro. Ele me encarou por um momento, como se estivesse avaliando algo. Então, ele se afastou e desapareceu na névoa. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Tentei usar o rádio para pedir ajuda, mas não havia sinal. Tentei sair do caminhão, mas a porta não abria. Foi quando percebi que estava trancada por fora. Fiquei preso ali por horas, até que finalmente consegui abrir a porta com uma ferramenta que tinha no caminhão. Quando saí, percebi que algo havia mudado. A estrada estava diferente, como se eu tivesse entrado em um lugar completamente novo. Comecei a andar pela estrada, procurando por ajuda. Foi então que percebi que havia algo ainda mais estranho acontecendo. As árvores ao meu redor pareciam estar vivas, se movendo como se estivessem respirando. O céu estava vermelho, como se fosse o amanhecer, mas não havia sol no horizonte. Foi então que ouvi um som estranho vindo de uma das árvores. Parecia um gemido, algo que não podia ser humano. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Então, percebi que algo estava se aproximando de mim. Era um homem estranho, com pele escura e olhos brilhantes. Ela se aproximou de mim, como se quisesse me atacar. Foi quando acordei. Estava suando frio, ainda sentindo medo daquela noite assustadora. Não sei se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um sonho, mas a lembrança daquela noite me assombra até hoje. Desde aquela noite, tenho evitado estradas remotas e escuras. Aprendi que há coisas neste mundo que não podemos explicar e que é melhor não mexer com o desconhecido. A estrada pode ser um lugar solitário e assustador, e às vezes é melhor ficar em casa. O sol estava se pondo no horizonte e o cansaço já começava a bater em mim.
Eu era um caminhoneiro experiente, mas aquela estrada deserta e sinuosa estava me dando um pouco de medo. Tentei me distrair ligando o rádio, mas só pegava estática. Foi então que vi uma placa indicando um posto de gasolina na próxima saída. Decidi que era hora de fazer uma pausa e abastecer o caminhão. Mal sabia eu que essa decisão seria o começo do meu pior pesadelo. Cheguei ao posto de gasolina e notei que não havia mais ninguém lá. Estranhei, pois ainda não estava tão tarde assim. Decidi encher o tanque e aproveitar para descansar um pouco. Foi então que ouvi um barulho vindo de dentro do posto. Era como se alguém estivesse se movimentando lá dentro. Fiquei alerta, mas pensei que poderia ser só o vento ou algum animal. Fui ao banheiro e quando voltei, notei que o caminhão estava com um pneu furado. Droga, pensei, agora vou ter que trocar o pneu sozinho. Peguei o macaco e a chave de roda e comecei a trocar o pneu. Foi quando ouvi outro barulho, mas dessa vez mais próximo. Olhei ao redor, mas não vi nada. Continuei trocando o pneu, mas comecei a sentir uma sensação de que estava sendo observado. Terminei de trocar o pneu e decidi que era hora de ir embora. Foi então que percebi que não havia mais sinal de celular. Olhei ao redor e percebi que estava completamente isolado. Comecei a dirigir, mas logo percebi que algo estava errado. A estrada estava diferente, mais estreita e sinuosa do que antes. Fiquei confuso e decidi parar o caminhão para tentar entender o que estava acontecendo. Foi então que percebi que tinha sido enganado. O posto de gasolina não era um posto de verdade, era apenas uma fachada. Alguém tinha mudado as placas da estrada e me levado para uma estrada secundária. Foi quando tudo começou a ficar ainda pior. Comecei a ver vultos estranhos pela janela do caminhão. Eles pareciam seguir o meu veículo, mas eu não conseguia ver o que eram. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo de trás do caminhão. Era como se algo estivesse batendo na lataria. Tentei ignorar, mas o barulho ficava cada vez mais alto e constante. Até que eu decidi parar o caminhão para verificar o que estava acontecendo. Quando desci do caminhão, percebi que não havia nada de errado com ele. Então, olhei para a escuridão e vi uma visagem alta e escura se aproximando. Eu não conseguia distinguir seu rosto, mas sabia que algo estava errado. Corri de volta para o caminhão e tentei ligá-lo, mas o motor não respondia. Foi quando eu vi o rosto daquele ser sobrenatural. Era um homem com a pele pálida, olhos brancos e uma expressão sinistra. Ele começou a rir, um riso assustador que ecoou pela noite. Eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Então corri de volta para o caminhão e fui embora o mais rápido possível de lá. Cheguei bem no meu destino, porém nunca esquecerei daquela criatura horrível que vi naquele dia. Eu sou um caminhoneiro há mais de 10 anos e já viajei por todo o país, mas nunca passei por uma experiência tão assustadora quanto a que tive naquela noite. Era uma noite escura e chuvosa, e eu estava dirigindo por uma estrada deserta no meio do nada. A única coisa que eu podia ver à minha frente era a estrada iluminada pelos faróis do meu caminhão. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu já estava dirigindo há horas e estava começando a ficar cansado. Foi quando vi algo estranho na estrada à frente. Havia um carro parado no acostamento, com as luzes apagadas. Eu pensei em parar para ajudar, mas algo me disse para continuar dirigindo. Foi quando eu ouvi um barulho estranho vindo do meu caminhão. Parecia que algo estava batendo no fundo do veículo. Eu tentei ignorar o som, mas ele ficava cada vez mais alto. Eu estava ficando cada vez mais assustado quando vi uma criatura estranha caminhando na beira da estrada. Ela parecia estar usando uma roupa antiga e rasgada. Eu tentei desviar, mas a criatura saltou na frente do meu caminhão.
Eu pisei no freio, mas era tarde demais. Eu senti um solavanco forte e o caminhão parou. Eu saí do veículo para ver o que havia acontecido e foi quando eu vi algo que nunca esquecerei. A criatura que tinha saltado na frente do meu caminhão estava agora em pé ao meu lado. Ela não tinha rosto, apenas uma mancha escura onde deveria estar a face. Quando eu vi aquilo, corri imediatamente para o caminhão desesperado, olhei para trás e aquela criatura maligna ainda estava parada me olhando. Entrei no caminhão e fui embora de lá o mais rápido possível. Eu estava doido para chegar logo em meu destino, mas ainda estava longe de chegar. A chuva começou a ficar mais forte, não estava enxergando muito a estrada, precisava muito parar em algum ponto, a chuva estava forte demais para continuar. Lembrei que estava perto de uma área onde os caminhoneiros descansam, em apenas alguns minutos eu chegaria no ponto desejado. Então coloquei uma música para relaxar, estava bastante agitado, não parava de lembrar daquela coisa feia e muito assustadora. Trabalho há anos como caminhoneiro, e nunca vi nada parecido, já fui assaltado várias vezes nessas estradas, e nenhuma foi tão assustadora igual aquela criatura medonha. Eu finalmente comecei a enxergar o ponto de descanso dos caminhoneiros, e a chuva cada vez mais forte. Depois que cheguei no ponto, entrei e estacionei o caminhão no local. Estava bastante cansado e precisava descansar um pouco, até pelo menos a chuva passar. Fechei os olhos e dormir. Há mais ou menos 1h30, acordei com barulho e gritos na floresta. Levantei e olhei para a mata, mas não vi ninguém lá. Reparei que a chuva havia passado, então liguei o caminhão e continuei minha jornada. Coloquei uma música animada e fiquei numa boa dirigindo, até que coisas sobrenaturais começou a chegar novamente. Sentir como se tivesse alguém do meu lado. Eu fiquei arrepiado de muito medo. Minha caixinha de som desligou sozinha, aí que eu apavorei mesmo, mas falei que eu precisava me concentrar na estrada, então tentei ignorar essas coisas, porque qualquer descuido eu poderia causar um acidente ali mesmo, e era isso que essa coisa queria. Eu segui firme minha jornada, e finalmente cheguei na cidade mais próxima. Esse foi meu relato assustador na estrada deserta. Não pensem que vida de caminheiros é fácil, muito pelo contrário, passamos por várias coisas que só a gente sabe. Era uma noite chuvosa de inverno, eu estava dirigindo sozinho pela BR-116, uma das estradas mais movimentadas do país. Já era tarde e eu estava cansado, ansioso para chegar logo ao meu destino. De repente, um sinal de alerta no painel do meu caminhão me chamou a atenção. Parei o veículo no acostamento para verificar o que estava acontecendo. Foi quando percebi que o motor estava superaquecendo. Eu não tinha muitas opções, já que estava em uma área deserta e sem sinal de celular. Resolvi continuar dirigindo, torcendo para que o motor aguentasse até chegar a um posto de gasolina mais próximo. Mas as coisas só pioraram a partir daquele momento. A chuva aumentou de intensidade e a estrada ficou escorregadia. Eu mal conseguia enxergar a sinalização na pista e os faróis dos outros veículos. Foi então que vi um vulto estranho na beira da estrada. Parecia um homem vestido de preto, com um chapéu e uma capa longa. Ele estava parado, encarando o meu caminhão. Eu pensei que era apenas minha imaginação, mas conforme eu fui me aproximando, percebi que não era bem assim. Ele começou a caminhar em minha direção, com passos lentos e firmes. Eu fiquei assustado, sem saber o que fazer. Tentei desviar dele, mas ele parecia estar bloqueando o caminho. Foi então que ouvi uma risada assustadora vindo dele. Era uma risada debochada e maléfica. Eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Aquilo não era normal. Eu acelerei o caminhão, tentando escapar daquele pesadelo. Mas ele continuou caminhando em minha direção, sempre com aquele sorriso macabro no rosto. De repente, o motor do meu caminhão começou a falhar. Eu me desesperei, tentando ligá-lo novamente, mas sem sucesso. Eu estava preso ali, naquela estrada deserta,
com aquele homem estranho se aproximando cada vez mais. Foi então que ele finalmente chegou ao meu lado. Ele abriu a porta do caminhão e entrou, sem dizer uma palavra. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ele então me encarou e disse: Você está com pressa para chegar ao seu destino, não é mesmo? Eu posso ajudá-lo, mas em troca, você terá que me dar algo. Eu senti um frio no meu corpo. O que ele queria de mim? Eu não tinha nada para dar a ele. Mas ele continuou a falar: Eu quero a sua alma. Em troca, eu vou garantir que você chegue ao seu destino com segurança. Eu não sabia o que fazer. Eu não acreditava em coisas sobrenaturais, mas aquele homem não era normal. Eu não tinha muitas opções, e a minha única preocupação era conseguir chegar ao meu destino a salvo. Então, decidi aceitar a proposta dele. Ele sorriu de forma macabra, e disse: Agora, basta me dar a sua mão, e eu vou garantir que tudo dê certo. Eu hesitei por um momento, mas acabei estendendo a minha mão. Ele apertou-a com força, e imediatamente senti uma dor aguda percorrendo todo o meu corpo. Eu gritei, e tentei puxar a minha mão de volta, mas ele a segurou com mais força ainda. Eu senti como se algo estivesse sendo retirado do meu corpo, e a minha visão começou a ficar turva. Quando finalmente consegui me soltar, eu estava suando frio e ofegante. O homem estranho havia desaparecido, e eu estava sozinho novamente. Mas eu sabia que algo estava diferente. Eu me sentia mais fraco e vulnerável do que nunca. Eu estava tentando me recuperar da experiência terrível que tinha acabado de passar. Mas, para minha surpresa, o motor do caminhão voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu finalmente cheguei ao meu destino, mas eu não conseguia parar de pensar naquela noite assustadora. Eu não sabia o que havia acontecido comigo, e eu sentia que algo tinha sido retirado de dentro de mim. Desde então, eu tenho evitado aquela estrada. Eu não quero correr o risco de me encontrar com aquele homem estranho novamente. E eu também tenho tido problemas de saúde desde então, como se algo dentro de mim tivesse sido danificado para sempre. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas eu sei que nunca mais serei o mesmo. Eu aprendi da pior forma possível que nem todas as estradas são seguras, e que nem todas as pessoas são o que parecem ser. E agora, eu carrego essa experiência terrível comigo para sempre. Eu sou um caminhoneiro, e já vi muitas coisas nas estradas. Eu costumava achar que as histórias de terror eram apenas lendas urbanas, mas depois de algumas experiências assustadoras, comecei a mudar de ideia. Minha história começa há alguns anos, quando eu estava viajando sozinho em uma estrada deserta no meio da noite. Eu estava cansado e com sono, então parei em um posto de gasolina abandonado para descansar um pouco. Enquanto eu estava lá, ouvi um barulho estranho vindo do mato próximo ao posto. Pensei que poderia ser um animal, então ignorei e tentei dormir. Mas o barulho continuou, ficando cada vez mais alto e agudo. De repente, ouvi uma voz, sussurrando meu nome. Era uma voz feminina, mas era estranha e assustadora. Eu me levantei imediatamente e olhei ao redor, mas não vi ninguém. A voz continuou sussurrando meu nome, ficando cada vez mais alta e próxima. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, então decidi sair dali o mais rápido possível. Entrei no caminhão e comecei a dirigir, mas a voz ainda estava me seguindo. Eu podia sentir uma presença maligna no meu caminhão, como se algo estivesse me observando. Enquanto eu dirigia pela estrada escura e solitária, comecei a ver coisas estranhas pela janela. Vi sombras movendo-se na floresta, ouvi risos macabros e gritos assustadores. Parecia que algo estava me perseguindo, mas eu não conseguia ver o que era. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estava completamente aterrorizado.
Eu não conseguia esquecer a voz e as coisas que vi na estrada. Eu me senti como se tivesse sido observado o tempo todo. Desde então, nunca mais parei em lugares abandonados e evitei dirigir à noite, sempre preferindo a luz do dia. Eu ainda me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele posto de gasolina. Talvez nunca saiba, mas uma coisa é certa, eu nunca esquecerei essa noite assustadora. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta durante a noite, tentando chegar a meu destino o mais rápido possível. Eu sou um caminhoneiro experiente e estou acostumado a dirigir em condições difíceis, mas algo sobre essa noite me deixava inquieto. Talvez fosse o fato de que não havia luzes ou sinais de vida ao redor, ou talvez fosse apenas minha imaginação. De repente, meu rádio parou de funcionar. Eu tentei mudar de estação, mas todas estavam fora do ar. Eu sabia que estava sozinho agora, e isso me deixou ainda mais tenso. Foi quando eu o vi. Uma assombração alta e escura, parada no meio da estrada, bloqueando minha passagem. Eu reduzi a velocidade, tentando avaliar a situação, mas a criatura não se mexeu. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, minha respiração ficando cada vez mais pesada. Eu comecei a suar frio, tentando não pensar no que poderia estar me esperando ali. Eu finalmente cheguei perto o suficiente para ver os detalhes da criatura. Era uma mulher, vestida de preto, com longos cabelos escuros cobrindo seu rosto. Ela estava imóvel, seus olhos fixos em mim. Eu podia sentir sua presença sinistra e assustadora. Eu tentei desviar dela, mas ela se moveu rapidamente, bloqueando meu caminho novamente. Eu comecei a entrar em pânico, tentando encontrar uma saída, mas ela continuou a me perseguir, sempre bloqueando meu caminho. Eu finalmente consegui ultrapassá-la, mas quando olhei pelo espelho retrovisor, ela ainda estava lá, parada no meio da estrada. Eu sabia que ela estava me observando, e eu não conseguia escapar da sensação de que algo horrível iria acontecer comigo. Eu finalmente cheguei ao meu destino, mas a imagem da figura assustadora ainda permanecia em minha mente. Eu não conseguia dormir, não conseguia relaxar. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquela noite aterrorizante na estrada deserta. Eu estava dirigindo pela estrada deserta no meio da noite, entregando uma carga importante para uma cidade a algumas horas de distância. Eu sou um caminhoneiro experiente, acostumado com as longas horas e a solidão da estrada. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto dirigia, percebi algo estranho. Na beira da estrada, vi uma assombração escura parada ao lado de uma árvore. Era um homem alto, vestido com roupas velhas e rasgadas. Parei o caminhão ao lado dele, tentando entender o que estava acontecendo. Ele parecia não ter notado minha presença, permanecendo ali parado, olhando para a escuridão da floresta. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu. Pensei em ajudá-lo, talvez ele estivesse com problemas e precisasse de uma carona, mas algo me impedia de sair do caminhão. Enquanto eu observava, ele virou-se lentamente na minha direção. Foi quando eu notei seus olhos vazios, sem expressão alguma. Eu imediatamente soube que ele não era humano. Tentei ligar o caminhão para fugir, mas nada aconteceu. Ele se aproximou cada vez mais, como se flutuasse em vez de andar. Quando finalmente chegou perto o suficiente, percebi que ele não tinha pés, apenas flutuava a alguns centímetros do chão. Eu estava apavorado e sem saída. Ele colocou uma mão no vidro do meu caminhão, e uma sensação de gelo percorreu todo o meu corpo. Eu estava completamente petrificado, incapaz de me mover ou falar. Ele lentamente se afastou do caminhão e voltou para a floresta. Quando finalmente consegui me mover, liguei o caminhão e fugi daquele lugar o mais rápido que pude. Eu estava tremendo, suando e com o coração acelerado.
Era uma sensação que nunca vou esquecer. Depois daquela noite, não consegui mais esquecer o que vi. Fiquei atordoado, tentando encontrar uma explicação racional para o que aconteceu. Mas quanto mais eu tentava, mais assustado eu ficava. Hoje, muitos anos depois, ainda me lembro claramente daquela noite. E mesmo que eu tente esquecer, a lembrança daqueles olhos vazios e daquela criatura sobrenatural ainda me arrepia até os ossos.